Olá, meu quinto ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, tá? Começando a nossa unidade 3, com movimentos nativistas, ok? Vamos entender um pouquinho o que foi essas revoltas, essas guerras, né? Movimentos nativistas foi chamados de algumas revoltas dos colonos contra o governo português, tá? Então, vamos acompanhar nossa leitura aí no livro e entender melhor sobre esse assunto. Então, algumas principais dessas revoltas aí coloniais, nativistas acontecidas no Brasil foi a de Beckman, Mascates, Filipe dos Santos, Emboados, tá? E nós vamos começar aí fazendo uma leitura aí na página 52, tá? Sobre a primeira dessas revoltas, ok? Que ficou conhecida, tá? Como aí a revolta de Beckman, tá? Então vamos lá para a página 52, tá? No nosso livro de história, entender algumas causas, tá? Desses movimentos nativistas. Então, vamos aqui na nossa leitura na página 52. Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Eram os nativos revoltando-se contra os estrangeiros, tá? Então vamos aqui entender um pouquinho sobre essa revolta revolta de Beckman, movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Bom, uma das causas aí, né, o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, o açúcar, o algodão, por um preço muito baixo, dando ao seu monopólio comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. Bom, um outro problema aí era a falta da mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano, né, ao Maranhão, mas não cumpriu, tá? A solução, então, era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. E a consequência foi: os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, quebraram tudo. O mesmo fizeram com a Companhia de Comércio. Prenderam o governador, Manuel Beckman, e assumiu o governo. No término, após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte e enforcado. Ok? Agora nós vamos entender um pouquinho aí dessa revolta. A Guerra dos Emboados, tá? Revoltas também que aconteceu no nosso Brasil colônia. A Guerra dos Emboados, movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboados. Quem eram? Gente que vem de fora, principalmente os portugueses. Os emboados eram liderados por Manuel Nunes Viana. Este movimento ocorreu em Minas Gerais de 1708 a 1709. As causas: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora
para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. E quais foram as consequências? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Campão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboados. Os emboados prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram mortos. E quando que isso terminou? O término de tudo foi quando o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto, a coroa passou a controlar a exploração de Minas e expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões. Vamos agora conhecer outro desse movimento, tá? Que ficou conhecido como Guerra dos Mascates, tá? Então, na página seguinte, na página 53, vamos entender um pouco sobre esse movimento chamado Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, movimento nativista importante, ocorrido em Pernambuco de 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e os seus comerciantes portugueses do Recife, que eram os mascates. A causa aí desse desentendimento, Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, chamados de mascates. Nesta época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e o Recife. E as consequências, né? Claro que teve consequências com isso tudo, né? Os olindeses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o peilourinho, que era o símbolo, né, da autoridade e poder. Qual foi o término disso tudo? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Ainda nessa mesma página, né, falando ainda sobre movimentos nativistas, vamos falar sobre a revolta de Filipe dos Santos, tá, que ocorreu em 1720 na Vila Rica. Vamos entender melhor sobre esse movimento aí nativista, revolta de Filipe dos Santos. Página 53, continuando a nossa leitura. Qual foi a causa desse movimento, né? O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído pela terceira, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa.
Depois o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. As consequências disso foi que algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O governo mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. E assim foi o término da revolta de Filipe dos Santos. Outro dos movimentos nativistas muito conhecido também por todos nós foi o movimento da Inconfidência Mineira, onde nós vamos falar um pouquinho sobre ela na continuação aí na página 54, tá? Outro movimento nativista chamado Inconfidência Mineira. Esse é Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, um dos líderes dessa revolta, conhecida como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Vamos entender um pouquinho quais foram as causas e consequências de toda essa revolta. No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo, que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e retirada dos bens às pessoas que possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar um sistema de governo republicano no país. Esse movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Lendo aí as consequências, padres, poetas, escritores, mineradores, militares uniram-se para lutar contra a opressão de governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governo tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e o líder Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Bom, então por aqui ficamos meu 5º ano, tá? Com conhecimento de algum desses movimentos, tá? Revoltas e guerras, tá? Que ocorridos na época da nossa colonização, tá? Chamados de movimentos nativistas, tá? Então, logo aí, a tia vai deixar a nossa atividade para uma fixação sobre esse conteúdo, tá? Para um melhor aprendizado.
Então, nós ficamos por aqui. Bons estudos, meus amores. Até a próxima aula. Beijos!